Bem-vindos ao podcast da Cefia Talks Portugal. Neste episódio vamos explorar um tema de enorme relevância na área da saúde materna: as inovações no diagnóstico intraparte de GBS ou Streptococcus do grupo B. Este episódio é dedicado ao projeto de Coimbra, uma iniciativa pioneira que está a transformar a forma como diagnosticamos e tratamos esta infecção durante o parto. Convidámos o obstetra Dr. Fernando Costa, da maternidade Dr. Daniel de Matos, para nos apresentar os detalhes deste projeto inovador. Fiquem connosco para uma conversa esclarecedora e inspiradora sobre o futuro do diagnóstico intraparto de GBS. Seria possível fazer uma breve apresentação sobre a maternidade Dr. Daniel Matos? Claro que sim. Aliás, é com muito gosto. Trata-se, na verdade, da maternidade mais antiga do país. Foi a primeira maternidade oficialmente criada portanto, é uma maternidade que faz parte de um hospital que tem nomenclatura de apoio perinatal diferenciado, porque recebemos, basicamente, grávidas com a possibilidade de ter um parto pré-termo em qualquer idade estacional. Portanto, temos uma área de abrangência muito significativa. Do ponto de vista geográfico, é a maior área do país, em conjunção com os nossos colegas da maternidade Bissaia Barreto. A zona centro do país é, de facto, geograficamente muito extensa. Claro que não em termos de população, mas geograficamente é muito extensa. Portanto, é uma maternidade que absorve, é o fim de linha, basicamente, de todos os hospitais da região centro do país, e, nessa medida, temos que dar resposta cabal a todas as situações que não são resolvidas neste tipo de hospitais. Temos neste momento, isto não foge àquilo que é o panorama nacional, nomeadamente um decréscimo a nível do número total de partos, e temos nós, a maternidade Daniel Matos tem neste momento cerca de 2.400, 2.450 partos por ano. Os nossos colegas terão sensivelmente a mesma coisa. No fundo, estamos a falar de 5.000 e poucos partos dentro do departamento, portanto, que faz parte da ULS Coimbra. Tem sido um decréscimo significativo por um lado, mas acompanhando o decréscimo nacional em termos de nascimentos. Pronto. É uma maternidade, portanto, que consegue e tem a obrigação de dar este apoio de qualidade. Eu diria que tem todos os serviços e todos os setores necessários a estas circunstâncias, a estas necessidades. E seria possível dar-nos aqui uma visão geral sobre o projeto Diagnóstico Intraparto de GBS na vossa maternidade e o que motivou a sua implementação? A nossa maternidade obedece a um esquema de vigilância e seguimento de gravidez, de baixo risco e de alto risco, que está em pressupostos de orientação da Direção-Geral de Saúde e, portanto, não fugimos a isso. Isto serve para dizer que, dentro dessas orientações, faz parte a vigilância do estado de colonização pelos streptococcus do grupo B. Nessa medida, até ver este projeto, o que fazíamos e, de alguma forma, continuamos a fazer, é, de facto, o rastreio universal entre as 35 e as 37 semanas, em colaboração com os cuidados de saúde primários, na medida em que há uma vigilância partilhada das consultas de baixo risco. E, portanto, nesse contexto, as coisas têm vindo a decorrer razoavelmente bem, embora isto tenha um histórico. Este histórico, no que diz respeito à minha instituição, terá entre 15 a 16 anos, sensivelmente, a altura em que nada se fazia em concreto no que diz respeito a esta questão, e por acaso eu estive envolvido inicialmente nisso, juntamente com um neonatologista, e criámos o primeiro protocolo, se quiser. Oficializámos a postura da instituição, que depois veio a ser consubstanciada também na posição oficial da Direção-Geral de Saúde. Portanto, esta é a linha que tem sido seguida pela maternidade, até que um dia, numa conversa, enfim, profissional, com uma colega do Serviço de Patologia Clínica do hospital, levantou-se a hipótese de poder passar a haver um mecanismo dentro da instituição que nos fornecesse com o mesmo tipo de segurança e com muito maior rapidez e até comodidade para a grávida o mesmo tipo de resultados. Foi basicamente este o início deste tipo de projeto, sim. E porquê é que é tão importante? Temos aqui um diagnóstico intraparto GBS no que diz respeito à saúde materna e neonatal e quais são os riscos associados a não haver um diagnóstico durante o parto?
há aqui várias questões. Uma delas diz respeito à importância em si próprio de termos uma ideia concreta acerca do estado de colonização em relação aos streptococcus do grupo B da grávida em causa, qualquer grávida. É evidente que por si só vale o que vale, mas sabemos que há situações onde, apesar da prevalência do resultante não ser muito elevada, o risco inerente às suas consequências pode ser suficientemente grave para se dever atuar atempadamente, e neste sentido, preventivamente. E é o caso. É o caso das infecções pelos streptococcus do grupo B de Lancefield, que, não sendo de facto a nível neonatal, não tendo, quero dizer, uma prevalência demasiado elevada, depende da perspectiva, mas é suficientemente grave. Bom, então, a questão deve ser colocada a dois níveis. Podendo ser feito um rastreio universal a todas as grávidas, e sabendo nós que as grávidas colonizadas com os streptococcus, em termos de trabalho de parto, podem vir a transmitir ao recém-nascido a bactéria e resultante daí uma complicação neonatal significativa, desde logo uma sepsis neonatal por streptol B que pode ser suficientemente grave, repito, não necessariamente as mais frequentes em termos de infecções, mas suficientemente grave nas suas consequências. Sepsis neonatal, meningite, pneumonia, isto dentro do período neonatal precoce, dentro dos 6 dias. Haverá, e isso é sabido do ponto de vista académico, que pode ser mais tardio, mas no que diz respeito ao imediato pós-parto, já por si é suficientemente grave. Portanto, a postura que se colocava e que se colocou desde sempre é julgarmos para cada grávida, julgarmos entre aspas naturalmente, com os fatores de risco que essa grávida tinha para a possibilidade de ser portadora dos streptococcus ou, por outro lado, fazer o rastreio universal. O que tem sido feito, como eu disse anteriormente, é o rastreio via vigilância de uma gravidez. A questão colocava-se a partir de agora com a possibilidade de podermos ter intraparto esta mesma hipótese. Ora, isto facilita-nos a vida porque permite-nos dar o salto, englobando grávidas que até agora fugiam ao protocolo ou porque não tinham consultas ou porque, por qualquer estranha razão, não pôde ser realizado esse rastreio atempadamente nos cuidados de saúde primários, no nível hospitalar, ou porque tiveram o parto antes das 35 semanas e, portanto, não foi efetuado esse tipo de rastreio. Portanto, sempre escaparam e sempre escapariam, naturalmente, grávidas a esta possibilidade de rastreio. Com a possibilidade técnica de podermos fazer este rastreio intraparto, ou, se quisermos, imediatamente antes do parto, que é o caso em concreto, sim, isso consegue fazer uma abrangência, eu não vou dizer universal, mas praticamente universal, de todas as grávidas, não é? Portanto, facilita-nos a vida, aumenta a capacidade de resposta em relação a sabermos quantas grávidas estão colonizadas por streptococcus e, na verdade, pensando bem, por que motivo é que se fazia entre as 35 e as 37 semanas? Fazia-se por uma questão de ser um tempo que se assume como suficientemente representativo do estado de portadora ao parto, mas se em vez disso falarmos do próprio dia do parto, se quisermos, ou do dia imediatamente anterior, eu acho que então suplantamos todas as dúvidas em relação à possibilidade de podermos ter antes um teste negativo e que pudesse positivar até ao parto. Portanto, eu acho que são estes os grandes trunfos, englobando aqui algo que eu também já só falei ao de leve, que é na perspectiva de grávidas que ainda não tinham chegado à idade estacional preconizada para fazer o rastreio. Portanto, aqui pode-se englobar isso. Nesse caso, seria então interessante alargarmos isto para todas as grávidas, uma vez que pode haver uma alteração, como estava a explicar e bem, que poderá estar negativo, não é? Portanto, entre as 35 e as 37 semanas, e depois podemos ter aqui uma situação de positivar, não é? Não seria interessante alargarmos isto a todas as grávidas, ao invés de fazer só nos tais casos excepcionais? Estas questões relacionadas com uma visão holística da saúde, e em concreto na vigilância das grávidas, pois tem sempre várias perspectivas, não é? E tudo é englobado. Nós sabemos que, em termos estatísticos, serão muito poucos os casos que têm um rastreio negativo às 35, 37 semanas e vão positivar até ao parto. Não é impossível, naturalmente, mas serão muito poucos os casos. Se me diz assim, mas imaginemos que todas as instituições teriam ao dispor este tipo de tecnologia.
eu aí estou completamente de acordo em que seriam, com todo o sentido, de rever a postura protocolar em termos de rastreio universal às 35, 37. Naturalmente que sim. Porque, feito intraparto, conseguimos cobrir tudo aquilo que possa fugir ao anteriormente dito. Terá os seus quês, mas serão muito poucas as razões pelas quais não se conseguirá fazer intraparto. São muito poucos, a título só de curiosidade. Teria que ser uma mulher vinda em período expulsivo, chegar à urgência em período expulsivo, na qual não teria interesse. Pronto. Por isso, eu, salvaguardando as dificuldades a vários níveis que possa haver de implementar a nível nacional enfim, um projeto destes, em todos os hospitais, naturalmente que em absoluto terá vantagens sobre aquilo que é neste momento a vigilância de rotina da gravidez de baixo risco, em concreto. Sim. E até ao momento, quais têm sido os principais resultados e impactos deste projeto na prática clínica? Olha, eu começo por dizer que, na verdade, no serviço e em Coimbra em particular, nós sentimos privilegiados, porque apesar de todos os defeitos que possamos apontar, encarando isto numa perspectiva um bocadinho mais nacional, eu acho que na zona de abrangência do meu serviço, do Hospital do LS de Coimbra, e em particular na Maternidade Daniel de Matos, o seguimento das gravidezes, dentro das dificuldades que eu referi, tem sido razoavelmente bom. Isto para dizer que, apesar de termos a tecnologia ao dispor já há mais de um ano e pouco, felizmente a grande maioria das grávidas têm conseguido fazer, segundo aquilo que está determinado pela vigilância da gravidez, pelas normas da DGS, têm conseguido fazer entre as 35 e as 37 semanas o seu rastreio. E, portanto, o número de grávidas que nessas circunstâncias nos chegam é relativamente baixo. Dizia eu, o panorama epidemiológico tem-se alterado e, portanto, têm-nos chegado muito mais grávidas de origens de outros países, sobretudo por aí, e de facto temos recorrido a esta possibilidade tecnológica também um bocadinho à conta destas necessidades últimas. Os resultados são, obviamente, favoráveis, no sentido em que recorreremos menos à administração de antibiótica caso tenhamos um rastreio que nos dê um resultado negativo e, portanto, salvaguardamos algumas mulheres daquilo que é uma administração que, embora saibamos que tem os seus quês de negativo, pois compensará caso tenhamos a necessidade de administrar profilaticamente. Portanto, quero dizer com isto, em resumo, que conseguimos ter um filtro mais apertado e em cima do acontecimento, que é o parto que está para acontecer, mais fidedigno, mais completo e, portanto, com mais segurança, o que abona a favor de todos, naturalmente, principalmente aos recém-nascidos. Que tipo de informações e orientações é que são fornecidas às grávidas, neste caso, sobre o processo de diagnóstico e os benefícios? Esta informação é passada de forma clara às grávidas ou sente que é feito um diagnóstico, mas elas não têm consciência daquilo que está a ser feito e qual é o motivo pelo qual estão a ser diagnosticadas? Eu penso que a maioria das mulheres entende a importância. Haverá algumas que não sabem do que estamos a falar, nunca ouviram falar, muitas outras sim. E sabem e têm consciência, muitas delas, elas próprias têm consciência de que não o conseguiram fazer. Não será um número muito elevado, mas eu diria que a maioria das mulheres, devidamente explicado o processo e a importância, compreende perfeitamente a sério. Aliás, que me recordo até hoje, não tive nenhuma grávida que me dissesse que, apesar de tudo o que nós lhe tínhamos dito e explicado, que se recusava a fazer o teste. Não me recordo, honestamente. Admito que sim, mas não tenho presente recentemente ninguém. Portanto, eu acho que não é difícil de dar a explicação e as utentes perceberem a importância que está em causa e, portanto, não sendo um método, naturalmente, que é um pouco invasivo, mas não é doloroso, não causa propriamente um mal-estar depois de executado, é um método que é facilmente aceito pelas utentes e não leva à negação. Poderia partilhar algum caso específico onde este novo método diagnóstico fez uma diferença significativa? Eu posso partilhar no sentido de dizer o seguinte: tivemos vários casos de positividade de testes feitos utilizando esta metodologia que, não tendo sido feitos, poderiam ter tido um resultado diferente. Eu vou-lhe explicar porquê. Por exemplo, uma grávida que venha com ruptura prematura de membranas, porventura com mais de 18 horas, como um fator de risco,
em relação à possibilidade de, se for colonizada, se estivesse colonizada pelos streptococcus, é um fator de risco maior para transmissão para o recém-nascido e poder vir a causar, portanto, uma infecção neonatal com uma eventual gravidade. Se fizer um teste e esse teste vier negativo, nós não vamos medicá-la com antibiótico, a não ser por outro motivo obstétrico, não na perspectiva profilática. Multipliquemos isto por 10 grávidas, por 100 grávidas, o que for, e vemos que, na verdade, estamos a atuar a vários níveis. Individualmente, porque estamos a atuar sobre mulheres às quais daríamos antibiótico e assim poderemos não dar. E, por outro lado, a questão grave e pesada, cada vez mais, que é a questão da resistência aos antibióticos a nível hospitalar. Portanto, tudo o que pudermos fazer para reduzir, minimizar esse tipo de consequências é benéfico. Há vários exemplos a esse respeito. Pela negativa, da mesma forma, mas eu penso que esta perspectiva será a mais compreensível às pessoas, não é? E mais útil. E durante o processo de implementação deste projeto, tiveram alguns desafios? Este projeto, no fundo, foi muito interessante por várias coisas. Uma delas, porque logo nos disseram que, tanto quanto nos parecia, e depois confirmar por vós, era um projeto inovador. E, portanto, tudo o que é inovador aumenta o interesse das pessoas e ficamos entusiasmados. E foi o caso. Portanto, nós ficámos na dúvida se iria ser uma coisa utilizada, um procedimento utilizado com uma frequência elevada ou não. E, portanto, os desafios que tínhamos era, por um lado, com que frequência é que iríamos utilizar, por outro lado, o processo em si próprio, a técnica, não é nada difícil, é uma coisa muito simples, a execução é fácil, tem uma curva de aprendizagem que é muito rápida, e, portanto, o que fizemos foi, primeiro, expor em reunião de serviço o que é que tínhamos ao dispor, porquê, e qual a abrangência da aplicação. As pessoas aprenderam a funcionar com o aparelho, a pôr o cartucho, a colher a amostra, etc. As enfermeiras, de igual modo, é a equipa de enfermagem, como sabe, que faz a manutenção do aparelho, com o caráter protocolar que está associado ao procedimento. E, portanto, no fundo, houve uma formação médica, uma formação de enfermagem na altura, e estávamos com uma expectativa. Pronto, essa expectativa correu bem, no sentido em que não há ninguém a dizer eu fiz uma coisa que não resultou, ou eu não sei fazer. Não, as enfermeiras ajudam, os médicos ajudam, e por aí não é questão. Isso não é questão. Temos o apoio, obviamente, da patologia clínica, nomeadamente a doutora Catarina, desde cedo, pronto, se manifestou em termos de colaboração. Felizmente não tem sido necessário, e as coisas têm uma dinâmica agradável. Aproveito só para sublinhar aqui que os testes, para quem nos está a ouvir, o teste vindo do que vier em termos de resultado carece da validação sempre pelo Laboratório de Patologia Clínica. Apesar de nos dar um resultado rápido, a validação tem que ser dada sempre pelo Laboratório, pelo Serviço de Patologia Clínica, e, portanto, nesse sentido, eu diria que as coisas são fáceis, dinâmicas e têm corrido muito bem. Sim. Como é que vê o futuro do diagnóstico de GBS no contexto obstétrico? Eu aí, infelizmente, tenho que fazer uma bifurcação de perspectivas, porque eu acho que as coisas não estão homogeneizadas a nível nacional. Eu continuo a ver sítios eu digo sítios, é locais, é instituições, é maternidades em concreto, com muitas dificuldades no funcionamento, com muitos déficits, e provavelmente haverá coisas, numa certa perspectiva, quiçá de gestão, mais importantes do que, em concreto, este assunto que estamos a conversar, o que é pena. E, portanto, acho que não será um assunto prioritário em muitos locais, infelizmente. Mas talvez o devesse ser, porque estamos a falar de consequências potenciais muito graves para a mãe e para o recém-nascido. E, portanto, seria, obviamente, o desejado seria, de facto, expandir este tipo de oferta de equipamento e de possibilidades de rastreio a todas as grávidas, basicamente em todos os locais. Não quer isto dizer que devamos descurar outro tipo de posturas, também protocoladas em termos de vigilância, mas, como dissemos antes, uma coisa não substitui a outra. Eventualmente, num futuro um bocadinho mais avante, tudo funcionando muito bem, havendo uma articulação, uma uniformização de atitudes, uma centralização de gestos e protocolos que devia, de resto, existir a nível nacional, aí sim,
acho que estaríamos, digamos, com hipóteses de poder ponderar uma modificação do protocolo de vigilância, em concreto no que diz respeito ao rastreio das grávidas colonizadas com os streptococcus. Se a maioria, ou todas, idealmente, as instituições públicas tivessem esta capacidade, pois a vigilância poderia ser encarada de uma forma diferente, sim. E, no seu entender, quais são as próximas etapas para este projeto? Olha, nós temos vários desafios. Todos temos desafios, não é? Mas a nossa instituição em particular tem um desafio major que diz respeito à eventualidade de uma deslocalização e passarmos a ter uma maternidade única na ULS Coimbra. E, portanto, isso condiciona um bocadinho algumas coisas, a visão de algumas coisas. Portanto, em termos concretos, eu veria, com bons olhos, naturalmente, todo o departamento onde eu trabalho ter a mesma postura, a mesma capacidade, as mesmas hipóteses. Isto é, as duas maternidades fazerem exatamente os mesmos gestos no que diz respeito ao assunto, ao rastreio dos streptococcus do grupo B. Portanto, eu acho que esse será talvez, a curto prazo, talvez o passo mais adequado, digamos assim, é que ambas as maternidades procedessem da mesma forma. O que não será difícil, penso eu. Uma vez indo mais além, em termos de infraestruturas, as coisas ficam mais facilitadas e ainda por cima já tendo a experiência que temos neste momento, que não é muita, mas é alguma, vá. E, portanto, sendo só positiva, não tenho dúvidas quanto ao futuro em relação a isso. E que conselhos daria a outros profissionais que estivessem, porventura, interessados em implementar esta tecnologia nas suas instituições? Eu acho que a visão da questão deve ser colocada em função da organização de cada hospital. Eu disse há bocadinho que nos sentíamos privilegiados por termos uma rede, apesar de tudo, que funciona razoavelmente bem aqui na Zona Centro. Ora, a questão, em relação à possibilidade de ter este tipo de tecnologia ao dispor, põe-se com muito mais acervo, põe-se com muito mais importância se este tipo de vigilância regular de base for mais deficitária. Portanto, eu diria assim, qualquer serviço, qualquer maternidade que tenha mais dificuldades na vigilância da gravidez, nomeadamente em colaboração com os cuidados primários, mas onde a dificuldade se constate, a existência deste tipo de equipamento junto ao local onde vai decorrer o parto é de toda a conveniência. Ou seja, será sempre ainda mais do que aquilo que nós, que já somos, de alguma forma, privilegiados, temos neste momento. Portanto, eu acho, só vejo, como uma sobrevantagem outros hospitais. Não há muito mais a dizer em termos de protocolo, porque é o que é só uma questão de organização e qualquer dúvida que qualquer laboratório de patologia clínica, com muita facilidade, se entenderá com o serviço de obstetrícia, organizando-se mutuamente e havendo essa hipótese de promoverem este tipo de possibilidade, que trará sempre vantagens, naturalmente. Gostaria de acrescentar algo mais sobre, quer seja sobre o projeto ou sobre o impacto do diagnóstico intraparto na saúde materna e neonatal? Olha, talvez só dizer que é uma opinião transversal a todos os meus colegas e, portanto, estou a transmitir a minha opinião, que no fundo será mais ou menos uma visão comum de que estas alterações a nível demográfico que estão a acontecer talvez não vão trazer benefícios de outra forma. Isto é, eu acho que o benefício de termos a possibilidade de fazer um rastreio atempado e intraparto deste tipo de infecção neonatal, ou que os pode levar a uma infecção neonatal grave deste género, as necessidades vão aumentar em vez de diminuir. Infelizmente, a organização tem sido tentada, mas porventura não conseguida assim de uma forma eficaz suficientemente. Portanto, eu acho que o panorama tende, pelo menos no curto prazo, a piorar um bocadinho e, portanto, nessa medida, tudo o que nós tivermos que nos possa ajudar a debelar, a minimizar consequências, nomeadamente do ponto de vista infeccioso, serão bem-vindas e, portanto, eu acho que muito provavelmente, é a minha opinião, mas também de outros colegas meus, a indicação irá aumentar.
Neste episódio ouvimos o depoimento do Dr. Fernando Costa, um dos obstetras responsáveis pela implementação deste projeto. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a si também por nos acompanhar e se ainda não nos segue, siga-nos no YouTube em Cefit.